A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, amado povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 470 do nosso programa. E já quero cumprimentar aqui os nossos ouvintes que estão nos ouvindo neste momento e também com muito carinho as rádios que transmitem o nosso programa Vida Pastoral. Quero saudar a Rádio Arca da Aliança, FM 93.9, Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, São José de Mafra, FM 96.9 e as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. Cumprimento também a todos os que nos ouvem pelo Spotify e YouTube. E claro, quero saudar os que estão aqui comigo e são os meus companheiros de jornada e do nosso setor de comunicação integrada da nossa Cúria Arquidiocesana. Saúdo a Júlia. Olá, Júlia. Olá, Padre. Olá, Julian. Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. É uma alegria estar com vocês em mais uma edição deste programa. E começando o mês de setembro, começando também o mês da Bíblia, neste programa vamos trazer muitas curiosidades e informações para você que nos escuta todas as semanas. Eu quero cumprimentar então o Julian, que está aqui conosco também. Olá, Padre. Olá, Júlia. Olá, você que está em casa. É uma alegria estar mais uma vez nesse programa Vida Pastoral com você e também com a minha equipe que aqui está. Eu espero que tenha um bom proveito nesse programa e fique conosco até o final. E, claro, nós estamos no mês da Bíblia e eu até peço para que hoje nós coloquemos, antes de ouvirmos o Evangelho, aquela música que lembro com muito carinho da minha infância. Toda Bíblia é comunicação. Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Jesus Cristo é a palavra.
música me lembra um fato, um episódio que eu estava na casa da minha falecida nona, num domingo de manhã, ouvindo a missa irradiada da paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim, no centro. E aí começou o canto de entrada, né? Dava de escutar ainda tocando os sinos, tal, do rádio. E aí começou o canto de entrada. E eu me lembro, era o padre Everton Klappolk, que está em Mafra hoje. Um abraço, padre Everton. E ali, então, eu me recordo de um trechinho da homilia do padre Everton, que dizia assim: nós não podemos ler a Bíblia de forma fundamentalista. É preciso interpretar a Sagrada Escritura. E também nós não podemos achar assim que é algo mágico, né? Vou abrir a Bíblia aqui para ver o que Deus tem para me falar. Aí abria a palavra e lá dizia assim: e Judas se enforcou. Aí você fecha a Bíblia e diz: não, isso não é para mim. Aí depois vou pegar outra passagem que Deus vai dizer para mim. Aí abre a Bíblia de novo e diz: vai e faz o mesmo. E aí o que vai acontecer? Você vai se enforcar porque aconteceu isso, né? Então, no sentido de que nós não podemos ler a Bíblia de forma fundamentalista e também não achar assim, qual é a palavra de Deus? A palavra que Deus nos dá é a liturgia diária que nós temos aí, dada pela igreja. Isso é o que eu me recordo, então, assim, é da minha infância, né? No começo da adolescência, é de uma missa escutável pelo rádio no domingo de manhã, lá na casa da minha falecida nona. É engraçado e que... sempre que eu escuto essa música, porque foi o canto de entrada daquela missa, eu me recordo desse trecho dessa homilia. É engraçado porque o senhor falou que lembra da infância e comentou do canto de entrada, né? Essa música me recorda muito as missas no mês de setembro, quando faziam uma entrada diferente com a Bíblia durante a missa. E na maioria das vezes era com essa música, ou com aquela tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sim. Ou era uma ou era outra. Eu acho que era alternado, dia sim, dia não. Mas eu lembro da missa, de alguém entrando com uma roupa diferente, levantando a Bíblia, um espaço diferente pra Bíblia. Como marca essa Sim, fica jornada, numa memória né? afetiva, né? Fica uma Sim. memória afetiva. Mas voltando aqui para o nosso tema central da Palavra de Deus, como sempre iniciamos, convido você a tomar a sua Bíblia em mãos para abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Lucas 14, de 25 a 33. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele, com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o Evangelho de hoje vai nos falar, de certa forma, numa radicalidade. Se nós olharmos, olha, se não deixar o pai e a mãe, né? Vamos até tomar a palavra aqui, ó. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
né? Então nós vemos assim uma radicalidade bastante forte neste evangelho, mas ao mesmo tempo o que Jesus está querendo chamar a atenção, quer dar um choque para dizer assim, é preciso ter clareza do que se quer, né? Eu estou disposto a seguir Jesus Cristo, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então assim, o evangelho de hoje está chamando a atenção para nós que seguir a Jesus Cristo requer um projeto de vida. Um projeto de vida que, na verdade, faz a gente pensar, né? Qual é o homem? Ele até dá exemplo para nós. Qual é o homem que vai construir uma torre e não senta primeiro para planejar? Qual é o rei que, se está indo com a sua equipe e vê que o adversário tem um exército maior, não vai enviar uma bandeira de paz lá para tentar fazer um acordo para depois voltar? Para dizer o que? Tem que ter planejamento, tem que ter visão. Não deixa de ser um texto vocacional também. Mas chama-nos a atenção o seguinte: o que você quer para a sua vida? Você quer ser discípulo de Jesus Cristo? Você quer seguir a Jesus Cristo? Requer um modo de vida. Requer um planejamento de vida, no sentido a vida de oração, a participação na vida da comunidade. Já trabalhamos esses temas em outros programas de rádios anteriores e requer um modo de vida. Por isso um planejamento. Não dá para ser um discípulo de Jesus vivendo de qualquer forma. Não dá para ser um discípulo de Jesus vivendo de qualquer maneira. Não dá para ser discípulo de Jesus achando que pode fazer tudo como sempre. A partir do momento que você opta por seguir a Jesus Cristo, porque teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, é inevitável que tenha alguma transformação na tua vida. E essa transformação vai fazer com que você mude a maneira de viver em certos aspectos. Deixe para trás certas coisas, renuncie certas coisas. Há 2 finais de semana atrás nós estávamos vendo que para entrar no reino dos céus tem que passar pela porta estreita. Esforçai-vos para passar pela porta estreita. Quando nós queremos passar por uma porta estreita, nós temos que deixar a mochila para trás, talvez até o boné que está na cabeça, porque tudo atrapalha para passar num lugar estreito. Isso é o desapego. Para nós passarmos a seguir a Jesus Cristo, é tomar a cruz e seguir Ele. E tomar a cruz e seguir Ele, renunciar à própria vida. Renunciar à própria vida é o quê? É às vezes até algumas convicções pessoais. Renunciar à própria vida é talvez assim até deixar de fazer certas coisas que gosta. Renunciar à própria vida é deixar para trás até alguns costumes que você tinha, talvez até maus costumes. E se a gente traduzir isso para a prática, por exemplo, se eu quero ser discípulo de Jesus, se eu quero ser um catequista, eu vou ter que renunciar ao meu sábado de manhã, ou algum dia de semana de manhã, ou à tarde, para eu dar catequese com os meus catequizandos. É uma renúncia. Então eu deixo de lado algumas coisas da minha vida pessoal para trabalhar, para se dedicar, para se empenhar. Então nós vemos aqui uma renúncia que é pessoal. E é uma renúncia, tem que ter, realmente tem que renunciar ao pai, tem que renunciar à mãe, tem que renunciar aos filhos, tem que renunciar aos irmãos. A partir do momento que eu passo a trabalhar em alguma pastoral na vida da igreja, eu acabo me privando de certas coisas, tanto no meu tempo pessoal, como no meu tempo para com os meus. Mas ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus Cristo, não está também só vinculado à ideia de fazer algum trabalho pastoral na igreja. Mas está a deixar assim, eu quero ser discípulo de Jesus. Então eu tenho que deixar os meus vícios, tenho que deixar algumas companhias, algumas amizades de lado, porque nem todas talvez vão me levar para o caminho certo de Deus. Então, ao dizer que se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher e seus filhos e tudo mais, é porque também o próprio Jesus vai entender. Se nós lemos no Evangelho, num outro texto, agora não me recordo aqui a passagem, que vai dizer assim, olha, numa família, 3 vão se voltar contra 2, 2 vão se voltar contra 3. Falando do segmento de Jesus Cristo. O que Jesus está falando? É que numa família, talvez nem todos vão aderir a Jesus Cristo. Quando ele fala 2 contra 3, 3 contra 2, quer dizer que talvez alguns vão se converter,
Alguns vão deixar de ser judeu e vão aceitar a proposta de Jesus Cristo e vão caminhar com os discípulos. Outros não, outros vão permanecer no judaísmo, naquele contexto. Trazendo para nós hoje, quer dizer que numa família, hoje nós temos bem, uns são católicos praticantes, outros não fazem nada. Uns nem acreditam em Deus. Dentro da mesma família, não é que não se dão bem, não é que brigam, mas nem todos dentro de uma mesma família acabam conseguindo hoje ter uma mesma fé. O pluralismo religioso, ele está tão expandido no mundo de hoje que dentro de uma família. E às vezes, dentro de uma mesma fé em Jesus Cristo, não contemplam o mesmo credo, né? Uns são católicos, outros são evangélicos. Uns são católicos e outros são testemunhos de Jeová. Uns são católicos, outros são adventistas, dentro de uma mesma família. Então, se a gente quer seguir a Jesus Cristo, a gente tem que se desapegar do pai e da mãe. Talvez o pai e a mãe tenham uma crença, o pai e a mãe tenham uma fé, o pai e a mãe tenham um modo de viver, o pai e a mãe... Mas eu quero ser de Jesus Cristo. E assim a gente também pode se tornar luz para todos esses que estão à nossa volta. E o Evangelho, então, assim, termina dizendo para nós, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E aqui o renunciar a tudo não é que a gente não tem mais que ter uma casa, não tem que ter mais algum bem, etc e tal, mas é que a gente não pode trabalhar em função disso, viver em função da casa, viver em função dos bens, viver em função... O que temos está para nos servir e não para nós servirmos ao que temos, né? Então, dessa forma, vamos pedir a graça de Deus nesse final de semana, nas missas que vamos participar, que Ele nos dê a graça de ter esse desapego e um olhar fixo à cruz de Cristo e não ter medo de abraçar essa cruz para o segmento da nossa caminhada de fé e existencial. A chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. A chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que
não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de estar a gritar e negar-te o meu coração. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim. Agora com o senhor finalizando o evangelho falando sobre isso, lembra aquela passagem, né? Do quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Também vem ao encontro dessa daqui. E quando a gente fala em renunciar a nós mesmos, às vezes vem renunciar a todas as coisas que estão em volta da gente, né? Que nos impedem de ir a esse segmento da cruz, que o senhor falou, que tem que olhar a cruz e... E qual que é a cruz, né? Às vezes a gente tem um ente querido dentro de casa, doente, enfermo e precisa de nós aí. Sim. E aí a gente gostaria de, sei lá, passear, ir para uma praia, né? Sair com os amigos. E a gente tem que renunciar, porque qual é a minha cruz? A minha cruz é este ente querido que está dentro de casa. Esse é o meu irmão. É amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo. O próximo está aí, dentro de casa. E quantos filhos, às vezes, não querem assumir o compromisso de cuidar dos pais que já estão na idade avançada, né? Vem de novo aquela questão da cultura do descarte que o Papa Francisco tanto falava. Ah, eu quero ser feliz, eu tô aqui para ser feliz. E eu quero sair com os meus amigos. Eu não quero ter que me incomodar com essa pessoa doente aí dentro de casa. Abraçar a cruz, né? O que é abraçar a cruz? Abraçar a cruz tem um exemplo. Um exemplo. Um ente querido dentro de casa, precisando de acolhida, precisando de banho, precisando ser tratado. A gente tem que renunciar. Aí a gente pode pensar, meu Deus, mas a minha vida é um peso. Não, essa é a nossa missão. E eu convido cada um que está ouvindo esse programa agora assim, olhar o que exige de ti, que seria uma prática cristã, que exige de você uma renúncia, né? De um momento de lazer, de um momento de sair com os amigos, de um momento de descanso e que você vive em função dessa situação, porque é a sua cruz. A cruz, muitas vezes, não é vista como uma missão, né, padre? É vista apenas como um fardo. Mas, por experiência própria dentro de casa com a doença da minha mãe, né? Foram 3 anos ajudando e vivendo junto com ela a luta contra o câncer, né? E com uma criança pequena também junto. Então, era eu e meu pai sendo suporte para uma criança e para minha mãe, que tinha altos e baixos durante esses 3 anos. Então... a cruz é pesada? É. Mas era um fardo? Não era. Porque eu fazia por amor. Quando a gente assume a cruz, a gente faz por amor. Jesus assumiu a cruz por amor a cada um de nós. Era pesada? Era, mas ele abraçou com amor. E é tão incrível como a gente percebe que o fardo, mesmo pesado, nos momentos em que precisa, ele não pesa. Porque você se sente preparado o suficiente pra cumprir com aquilo que você achava que não seria capaz de fazer. Porque, exatamente como o senhor falou, quando é feito com amor, quando você assume a missão e você renuncia a outras coisas, porque você sabe que você precisa estar ali, surge força, surge vontade, surge oportunidades de onde você nem imagina. É incrível. Porque, como diz aquele canto, né? Onde reina o amor, Deus ali está. Então, se você está cuidando do teu ente querido, né, com amor, ele é uma cruz ali, tá pesado, mas você faz com amor, então o que acontece? Deus aí está. E Deus, estando o Espírito Santo, nos dá os dons, ciência, o temor de Deus, a sabedoria e fortaleza. Então, da onde vem isso? Vem do Espírito Santo?
né? Você faz coisas que você achava que não ia dar conta. A gente olha cada história de família, né? Mulheres que às vezes, né? O marido é alcoólatra, o pai idoso dentro de casa, o filho tá numa outra situação e coisa e tal, e a mulher tá ali firme. Dá banho no pai, cuida do pai, faz a comida do pai, aguenta o marido chegando em casa e aquela situação toda. De onde vem? A gente chega a olhar assim, meu Deus, como essa mulher tem uma cruz. Essa mulher tem uma cruz. Como que ela dá conta dessa cruz? É Jesus Cristo. A gente fala da pessoa como forte, né? Meu, como aquela pessoa é forte. Mas não é questão de ser força, porque nem o tempo inteiro você é forte. Você só cumpre aquilo que você sabe que você precisa fazer, né? E mais uma vez, é incrível, é fascinante, assim, como são nesses momentos, dos últimos anos, por exemplo, foram em situações pequenas, rotineiras do dia a dia. Trocando um curativo da minha mãe, conversando com ela no sofá enquanto eu fazia massagem no pé dela, que eu tenho as melhores lembranças dos últimos anos. Porque em meio a tantos caos, é nesse momento de cuidado que você percebe essa troca mútua de carinho e de amor. E é quando a gente faz o bem ao outro, é que no fim a gente se realiza. É quando a gente faz o bem, sabe? É aquela história do evangelho de domingo passado ainda, né? Quando fores dar uma festa, não vai dar para um amigo teu que também tem condições de te dar uma festa, te dar um jantar, de te dar um almoço. Dê para quem não tem condições de te retribuir. E aí realmente está o sentido das coisas. E às vezes a gente, sei lá, a gente trabalha num caminho diverso daquele que é a proposta do evangelho. E às vezes por isso que o ser humano está sempre em busca de alguma coisa, correndo, nunca está satisfeito, isso e aquilo na vida, sempre tem mais, é aqui, é acolá, o lugar, uma hora não é o lugar, outra hora não é o salário, outra hora e não... Nunca tá feliz com nunca tá nada. feliz, exato. Nada basta. Nada basta. Então assim, voltar nosso coração mais para a palavra de Deus, aproveitando desse mês de setembro para a gente intensificar mais a nossa intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem muito poder e é um poder transformador. E esse poder transformador pode operar muito na minha vida, na tua vida, na vida de você que está em casa nos ouvindo. Mas a gente tem que dar atenção. Se a gente não criar intimidade com Deus, a gente não ouve a Deus. Deus é estranho para nós. E a gente vai ouvir Deus por meio da sua palavra, por meio de momentos em silêncio, de oração diante do sacrário. Você vai à missa, vai mais cedo. Toda vida chegando em cima da hora, toda vida chegando já no ato penitencial, toda vida naquela correria, etc e tal. Nós conseguimos tirar tempo para tantas coisas, marcamos cedo encontros em tantos lugares, mas para ir para a missa, parece que a missa é às 7, tem que sair às 5 para as 7 de casa, chega às 7h10, já tá no glória, já tá no ato penitencial. E toda a vida a dimensão da fé caminha tropeçando. A hora que o ser humano cai em si, como o filho pródigo, vamos assim dizer, cair em si e se voltar mais a Deus, mas não em práticas religiosas, como já falei em outros momentos. A prática religiosa é para ser um condutor para o encontro com Deus, mas no sentido de realmente querer ser de Deus e para Deus, com Deus. Então as coisas caminham de uma forma diferente, de uma forma transformadora. Isso que o senhor fala, assim, é muito sobre vida de intimidade, né, padre? Que só se ama aquilo que se conhece. E a gente só vai escutar de Deus, beber de Deus, entender aquilo que Ele quer, vai parar de fazer as coisas por fazer quando a gente estiver perto dele, igual o senhor disse. Ir ao sacrário, chegar mais cedo na missa, porque a gente chega correndo, às vezes a gente só quer cumprir a tabelinha. A tabela da missa, mas e se preparar para participar da missa, né? Falta-se muito isso no nosso mundo católico. E ainda eu tenho assim comigo, né? É como uma amizade. Isso, era o que eu ia falar. Chega a ser um desprezo com alguém que é teu amigo e tá ali sempre. E depois outra. Ele é teu amigo. Ele tá disposto a ser teu amigo. Mas se você não criar uma relação com ele, não nasce amizade. Sim.
né? Assim como qualquer outra, né? Ele é um amigo. Exato. Por exemplo, assim, você começa a trabalhar num lugar, ou você chega numa universidade, ou chega na escola, todo mundo é estranho. Os teus amigos da turma, não são amigos, são conhecidos. Depois, dentro de uma relação mútua ali dentro, deixam de ser conhecidos e alguns passam a ser colegas. E dentro desses colegas, de acordo com a convivência, a relação que vai se tendo, deixam de ser colegas e passam a criar uma amizade, então se tornam amigos. Vejam, há uma hierarquia, há um processo. Sim. Com Deus não é diferente. O Deus está disposto e Ele nos quer dentro dessa amizade. Mas se a gente não cultiva, se a gente não vai ao encontro dele, se a gente não conversa com ele, se a gente não se relaciona com ele, se a vida de oração é uma oração distante. Sim. A forma de nos relacionar é uma relação distante, às vezes até com certo medo, né? Eu fico pensando porque às vezes a gente, como ser humano, reclama às vezes daquela pessoa que vem falar com a gente só quando tá com problema, né? Só quando quer ajuda. Mas às vezes a gente faz isso com Gente, é Deus. igual. Exatamente. A gente só vai uma atrás, só vai uma pedir quando amizade precisa. utilitarista. Exato. Uma amizade De utilitarista. interesse, né? É igual conhecer a Deus, muitos conhecem, né? Mas agora, quem é amigo de Deus, né? Exato. E ele vai dizendo a palavra, né? Já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos. Amigos. Porque ele quer essa amizade com a gente, mas a gente às vezes prefere só ser conhecido. Só ser conhecido. Não quero compromisso, vamos ser só conhecido e quando eu precisar, rola uma amizade. O que eu penso, eu posso estar errada, se eu estiver errado, o senhor me corrige, padre. Mas quando a gente cria essa intimidade com Deus, a gente descobre até o nosso próprio jeito de conversar com esse nosso amigo, que é Deus. Eu tenho uma forma de rezar nas minhas orações particulares com Deus que provavelmente vai ser diferente da que o senhor conversa, da que o Julian conversa. E eu tenho certeza que ele entende cada um da forma como a gente fala. Só que é através dessa intimidade que a gente vai descobrir. Porque não tem uma regra, não tem uma receita de bolo. Uhum. É um caminho. Exato. Eu, por horas, rezo as orações tradicionais da igreja diante do Santíssimo. Por horas, eu me sento lá e digo assim, Deus, hoje eu tô tão cansado que eu não tenho condições nem de falar, eu só vou ficar aqui. É tudo que tenho, recebe meu nada. Conhece o meu coração e é isso. E tem horas que não, que eu converso. Tem horas que eu vou lá e choro diante do sacrário. Tem horas que, né, até surge naturalmente um sorriso. Às vezes a gente se pega até rindo, né? Como uma conversa mesmo, né? Às vezes se colocou uma maneira muito formal de se rezar, né? E pra encerrar, assim, esse ponto de conversar com Deus, né? Tem muitas pessoas que enxergam essa presença, esse amigo que a gente tanto fala, como algo bruto, durão ou cheio de regras que mais exclui do que acolhe. Que tem medo da presença. É um Deus juiz autoritário. Exato. Né? Mas é interessante, quando eu fiz a disciplina de Santíssima Trindade, aí o falecido padre Vitor Feller, ele trouxe um quadro muito interessante. Porque nós tivemos três grandes modelos, por assim dizer, eclesiológicos dos últimos tempos, populares, assim, né? Um foi a teologia da libertação, né? A teologia latino-americana, assim falada, que despertou muito a dimensão do social, né? E ficou muito mais numa dinâmica do Jesus histórico. E essas pessoas, em geral, quando vão conduzir a sua oração até pessoal, se reportam a Deus chamando de Jesus. Ou seja, se identificam mais com a pessoa de Jesus. Então, Jesus, me ajuda nisso, Jesus... Então. A renovação carismática católica, ela já tem uma eclesiologia, né, de cunho mais pentecostal. E por isso, geralmente, as pessoas que estão dentro desse meio mais de renovação carismática sempre se reportam a Deus falando do Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Já, agora nós temos o neoconservadorismo, o pessoal mais tradicional, né, os tradicionalistas e tal, acabam sempre tendo, como são mais formais, são mais dentro da liturgia, dentro desses esquemas, acabam sempre se identificando mais com Deus Pai.
Então, é interessante que conforme você se identifica com uma dessas identidades eclesiológicas, por assim dizer, né? Mais de cunho latino-americano, ou mais da renovação carismática, ou mais tradicional, você vai criar uma relação com Deus, ou por meio de Jesus, ou por meio do Espírito Santo, ou por meio do Pai, do Deus Pai. E aqui não tem um certo nem um errado. Não tem um certo e um errado. É que faz parte da identidade que vai fazer com que você acabe se relacionando ou mais com o Pai, ou mais com o Filho, ou mais com o Espírito Santo. Ai, padre, mas eu não tenho nenhum desses. Não tem problema. Eu também sou assim. Tem horas que é o Jesus Eucarístico. Estou ali no Jesus. Tem horas que eu estou numa sociedade divina, Espírito Santo, iluminai-me. E tem horas que é o Pai, Deus Pai, né? Então é assim. Até porque a gente reforça sempre que é uma trindade, né? Deus que é Pai, Filho Sim, e Espírito Santo. Ali é mais uma questão de identidade. Sim. Né? Eu, como assim, navego em todas essas áreas assim, né? E como coordenador de pastoral muito mais, a gente tem que se relacionar com todas as frentes. Também a minha forma de relacionar com Deus é muito eclética, vamos assim dizer. Horas eu recorro mais ao Espírito Santo, horas mais ao Jesus, horas mais ao Deus Pai. Acho que esse é o maior exemplo pra unir tudo que a gente conversou, né? Como cada pessoa tem o seu jeito de rezar. Exato. Tem a sua forma de se conectar e entender o que Deus quer te falar. Seja pela Bíblia, seja por meio do silêncio, porque o silêncio também fala. Adoração ao também grita. Santíssimo, exato. Até por meio de músicas, muitas vezes. Também. Enfim, vamos pedir essa graça de Deus de nós cada vez mais nos unirmos a Ele por meio da intimidade, da vida de oração. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mês da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo. E o que vocês têm para apresentar para nós um pouquinho sobre o mês da Bíblia? Padre, como já conversamos no início do programa, setembro a gente celebra o mês da Bíblia. E para tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes e das pessoas que acompanham a Arquidiocese de Joinville pelo site, pelas redes sociais, nós preparamos uma série de curiosidades retiradas de um livro lançado pela Diocese de Joinville em 2023, que é o livro Respostas Católicas sobre a Bíblia. Então, todos os programas desse mês de setembro, a gente vai trazer um pouquinho mais de informação sobre a Sagrada Escritura. E pra gente começar neste primeiro programa de setembro, a gente vai falar um pouquinho como que a Bíblia começou. No caso, essa tradução que a gente tem até hoje, né? Como ela teve início? Bom, de início, no dia 30 de setembro, a gente celebra o dia de São Jerônimo, que é presbítero, teólogo e tradutor dos textos sagrados para a língua latina. Por isso, em homenagem a ele, a CNBB instituiu em 1971 setembro como o mês da Bíblia. Antes, desde 1945, o último domingo do mês era celebrada a Bíblia. Mas depois de um tempo passou a ser o mês inteiro de reflexão, de oração e de conhecer mais a palavra de Deus. Mas conforme relatos, na época de São Jerônimo existiam várias traduções do livro, tanto em grego quanto em hebraico. Como uma forma de unificar os textos e também garantir mais fidelidade à tradução, Jerônimo revisou as versões existentes e realizou a primeira tradução da Bíblia em latim, ficando conhecida como Vulgata. Essa edição passou a ser a versão oficial utilizada pela Igreja Católica e São Jerônimo passou a ser também o padroeiro dos biblistas. Ele ficou por anos fazendo essa revisão e escrevendo a tradução para a língua latina. A impressão da Vulgata começou em 1450, tornando-se a primeira Bíblia impressa do mundo. E ela só pôde ser impressa graças a uma invenção da Europa chamada de prensa de Gutenberg. Na ocasião, foram impressos 48 exemplares e a impressão demorou 5 anos para ficar pronta. O livro tinha 641 páginas. E desde então, a Bíblia é o livro mais impresso, mais vendido e mais distribuído da história da humanidade. E a versão católica, traduzida por São Jerônimo, está disponível em praticamente todas as línguas do mundo. Então é algo que, desde muito antes, foi traduzida para a nossa língua e até hoje continua sendo divulgada. Vulgata, o latim vulgar, vamos assim dizer. Tinha
os níveis de latim, por assim dizer. Assim como tinha o grego, tinha vários modelos de grego, e o grego que foi escrito os evangelhos era o koiné, que era o mais popular, vamos assim dizer. E o latim também, ficou o latim popular, no sentido vulgata, vem, por exemplo, assim, esse aí é o seu José Aparecido de Oliveira, vulgo Zeca, né? Ou seja, ele é conhecido como Zeca. Apelido. Mas no sentido de como é conhecido, né? Então, a vulgata vinha do latim, que era o latim vulgo, por assim dizer, né? Mais conhecido, no caso. O latim mais conhecido, ele foi traduzido num modelo de latim, não era o mais erudito, por assim dizer, era o latim do povo. E daí o latim vulgar, por isso, mas não vulgar no sentido pejorativo, negativo da palavra. Uma coisa mais popular, assim, mais fácil de entender. Exato. E então, não no sentido pejorativo da palavra, né, vulgar. E por isso a vulgata, porque vem do latim, que era o latim do povo. Padre, mas falando da Bíblia, a gente comentou que até hoje a tradução de São Jerônimo é usada, né, por muitas pessoas e foi a base para tudo que a gente tem hoje. Mas a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante, certo? Também usa a versão criada e traduzida por São Jerônimo, ou eles fizeram uma nova tradução? A Bíblia católica possui 73 livros. A Bíblia protestante tem 7 livros a menos, ou seja, 66 livros. Por quê? Porque o Antigo Testamento deles tem menos livros. Por quê? Porque a Igreja Católica vai pegar a Bíblia do Antigo para o Antigo Testamento, a Septuaginta, que é a Bíblia dos 70, que foi construída lá, alguns textos bíblicos, ela foi escrita em grego na biblioteca lá em Alexandria. Alexandre o Grande, ele vai querer difundir o helenismo. Que é o helenismo? A cultura grega. Então a cultura grega vai ser difundida pela arte, nos vasos, nas tapeçarias, etc. e tal, e na literatura. Por isso, quando funda a Biblioteca de Alexandria, vai querer traduzir os textos todos para o grego. É como se fosse traduzir tudo para o inglês hoje, por exemplo, ou para o espanhol. Então, a Bíblia vai ser toda traduzida para o grego. E alguns livros, né, que é esses 7 que os protestantes não têm, nasceram já na língua grega. Nasceram na língua grega. Eram judeus da diáspora que não estavam mais em Israel e ali então escreveram esses textos, mas escreveram no grego já, originalmente. O grego era uma língua pagã, era uma cultura pagã porque tinha os deuses e tudo mais. Os judeus não aceitaram esses 7 livros escritos originalmente no grego por ser uma língua pagã. Para o judeu, só pode ser tido como livro sagrado se estivesse escrito na língua semítica deles. E aí agora o que acontece? O cânon judaico, ele tem esses 7 livros a menos do que a Septuaginta. Lutero tinha mestrado, tinha o doutorado em Bíblia, era padre, né? Quando ele vai traduzir a Sagrada Escritura para o alemão, ele vai respeitar o cânon judaico e não o cânon da Septuaginta, que é a Bíblia dos 70. Por isso, a Bíblia protestante vai ficar com 66 livros e a católica com 73. Agora, na ocasião da tradução, Lutero vai pegar esses 7 livros e vai colocar em anexo. Recomenda a leitura, mas ele não admite como sendo livros canônicos porque ele respeita o cânon judaico, enquanto a Igreja Católica respeita o cânon da Septuaginta para o Antigo Testamento, que daí foi toda escrita em grego. E o Novo Testamento é igual no texto? O Novo Testamento é igual a todos, porque daí é o cânon cristão, né? A Igreja Católica criou esse cânon, Lutero vai seguir esse cânon que a Igreja Católica criou.
Já a Igreja Ortodoxa vai ter até uns livros a mais no Antigo Testamento, como, por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque, para os judeus, é um livro apócrifo. E para nós, e na Septuaginta também não está o livro do Enoque. E por isso, como nós pegamos a Septuaginta, não tem o livro do Enoque. Mas, para os cristãos ortodoxos, existe o livro de Enoque na Sagrada Escritura. Então essas são as variantes, por assim dizer, né? Foi com mais essa curiosidade que a gente encerra este quadro de curiosidades de primeiro programa de setembro. No próximo programa a gente vai trazer mais alguma curiosidade, né? Mais algum conhecimento. Mas já deixo aqui para, se você não conhece esse livro que a Diocese lançou lá em 2023, procure a secretaria da sua paróquia, procure a recepção da Cúria da Arquidiocese e tenha junto. São um livro de perguntas e respostas, ele é muito legal, várias curiosidades bacanas e acho que é importante a gente saber sobre a Sagrada Escritura. Então fica aqui mais uma dica, que no caso é a leitura deste livro. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Vamos agora para o nosso quadro dos aniversariantes da semana. Então, Júlia, comece para nós a apresentação dos nossos aniversariantes. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Iniciamos no dia 6 de setembro, celebrando o aniversário do padre Emerson Henrique. Dia 6 de setembro também o aniversário do diácono Ciríaco Jacinto de Borba. Dia 7 de setembro, aniversário do meu pároco, o padre Diego Afonso Ribeiro. Dia 8 de setembro, aniversário do padre Fausto Nicodemes Schmidt. 10 de setembro, aniversário do padre Luciano José Toller. 11 de setembro, celebramos o aniversário do diácono Gilson Longo. E 11 de setembro também, o aniversário do diácono Oswaldo da Maia. Então, parabéns aos meus irmãos padres, aos nossos diáconos. Deus conceda longos dias em suas vidas. Parabéns! E agora, vamos para o nosso quadro Santos da Semana. Júlia. Santos da semana. Vida e inspiração. Começando hoje, dia 6 de setembro, com São Liberato de Louro. São Liberato nasceu em Louro, na Itália, e renunciou à riqueza e ao título de nobre para seguir a vida religiosa como frade franciscano. Viveu em profunda contemplação, penitência e oração, sendo conhecido por dons espirituais e por sua comunhão com a natureza. Faleceu aos 45 anos, após ser consolado pela Virgem Maria em seu leito de morte. Sua fama de santidade espalhou-se e, no século XV, já era venerado como santo em sua região. Em 1868, o Papa Pio IX reconheceu oficialmente seu culto, celebrado em 6 de setembro.
Dia 7 de setembro, celebramos o Beato Vicente de Santo Antônio. Beato Vicente nasceu em Albufeira em 1590 e ordenou-se sacerdote aos 27 anos. Ingressou na Ordem de Santo Agostinho, no México, e, movido pelo desejo missionário, partiu para o Japão em 1623, onde evangelizou secretamente em meio às perseguições. Descoberto em 1629, sofreu torturas e foi martirizado pelo fogo, permanecendo firme na fé. Foi beatificado pelo Papa Pio IX em 1864, junto com outros 205 mártires do Japão. Sua memória é celebrada em 3 de setembro, sendo homenageado em sua terra natal com estátua e festividades. 8 de setembro, Natividade de Nossa Senhora. A Natividade da Virgem Maria é uma das festas marianas mais antigas, ligada à dedicação da Basílica de Santa Ana em Jerusalém no século IV e introduzida em Roma no século VIII. A Igreja celebra poucos nascimentos, sendo os de Jesus, João Batista e Maria os mais significativos. Embora os evangelhos não relatem detalhes da infância de Maria, a tradição a exalta como modelo de fé, obediência e confiança. Sua festa, comemorada em 8 de setembro, 9 meses após a Imaculada Conceição, recorda o desígnio de amor de Deus realizado em sua vida. Nossa Senhora da Natividade é padroeira de costureiras, cozinheiros e outros ofícios. 9 de setembro, São Pedro Claver. São Pedro nasceu em Verdú, na Catalunha, em 1581 e foi enviado à missão de Nova Granada, na atual Colômbia, onde trabalhou por 44 anos entre os escravos africanos. Chamado servo dos negros para sempre, acolhia os deportados nos portos, cuidava de suas feridas, alimentava-os e os instruía na fé. Aprendeu línguas e, com a ajuda de intérpretes, batizou cerca de 400.000 pessoas, sendo lembrado também por milagres. Doente nos últimos anos, morreu em Cartagena em 8 de setembro de 1654. Foi canonizado em 1888 e proclamado padroeiro das missões católicas entre os negros em 1896. Dia 10 de setembro, São Nicolau de Tolentino. São Nicolau de Tolentino nasceu em 1245 nas Marcas e desde cedo destacou-se pela oração, jejum e compaixão pelos pobres. Tornou-se agostiniano e sacerdote em 1274, dedicando-se à pregação simples e consoladora, ao cuidado dos doentes e à assistência aos necessitados. Viveu em rigorosa penitência, o que originou o costume dos pães de São Nicolau, associados a milagres de cura. Em Tolentino, destacou-se como confessor, atraindo fiéis de várias regiões em busca de consolo espiritual. Faleceu em 10 de setembro de 1305 e foi canonizado em 1446. Seu corpo incorrupto reforçou sua fama de santidade. São João Gabriel Perboire. São João Gabriel nasceu em 1802 na França e desde cedo demonstrou grande amor a Cristo. Ingressou na congregação da missão de São Vicente de Paulo, tornando-se sacerdote em 1826 e professor de teologia. Alimentava profundo desejo missionário e em 1835 partiu para a China, onde evangelizou com zelo, apesar das perseguições. Traído e preso em 1839, sofreu longos interrogatórios e torturas até ser condenado à morte no dia 11 de setembro de 1840. Foi crucificado e martirizado aos 38 anos, beatificado em 1889 e canonizado por São João Paulo II. É celebrado como modelo de fé e entrega total a Cristo. E para encerrar os santos dessa semana, no dia 12 de setembro celebramos São Nilo. São Nilo, jovem, nasceu no sul da Itália no fim do primeiro milênio, de família grega, sendo considerado o elo entre as culturas grega e latina. Viúvo, ele ingressou na vida monástica segundo a regra de São Basílio e fixou-se em Monte Cassino. Fundou vários mosteiros dedicados aos trabalhos e à oração, destacando-se na agricultura, na transcrição de manuscritos e na composição de hinos. Realizou romarias a Roma e, a pedido do Papa Gregório, fundou o mosteiro de Grottaferrata. Faleceu em 25 de setembro de 1005, aos 95 anos, como grande pacificador e referência da vida monástica. Aproveitando os santos da semana, não esquecendo
que amanhã, no dia 7 de setembro, nós temos então a canonização de Carla Cutis, né? Que agora será São Carla Cutis. E para aqueles que quiserem acompanhar, né, vai estar passando, vai ser transmitido às 5h30 da manhã no horário do Brasil. Muito bem, terminamos então o nosso quadro de Santos da Semana e vamos pedir também eles a intercessão para esta semana e agora para a bênção também de desfecho do nosso programa. Quero agradecer a todas as rádios que transmitem o nosso programa, o povo que está aí trabalhando nas rádios, transmitindo o nosso programa, a você, querido povo de Deus, que nos ouviu em mais um programa Vida Pastoral, e também quero agradecer a equipe que está aqui comigo. Obrigado, Júlia. Obrigada, Padre. Obrigada, Julian. Obrigada a todos os ouvintes que escutaram essa edição do programa Vida Pastoral. Espero encontrá-los na semana que vem em mais uma edição do nosso programa. Obrigado, Julian. Obrigado, Padre. Obrigada, Júlia. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Esperamos nos encontrar mais uma vez no programa Vida Pastoral. E nós vamos terminando mais um programa Vida Pastoral e terminamos com a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Deus com vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Terminamos aqui mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!